Olá pessoal, tudo bem? Então na aula dessa semana a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos, só que agora a gente vai fazer a semelhança nos triângulos retângulos. Aqui ó, a gente tem uma figura que ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo maior, vocês estão vendo que ele tem um ângulo de 90 graus aqui, então ele é um triângulo retângulo. Nessa figura, a gente fez esse tracejado que a gente chama de altura do retângulo, porque a altura é sempre a 90 graus aqui. Ao traçar a altura do triângulo retângulo maior, eu consegui dois novos triângulos retângulos, que é esse pequeno aqui e o outro triângulo médio que está aqui virado para o lado direito. Então, essa figura aqui, nós temos três triângulos retângulos, o maior, um pequeno e um médio. Esses três triângulos, eles são semelhantes entre si. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm os ângulos internos da mesma medida. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de ângulo vermelho, eu vou pintar ele em vermelho. A medida dele não nos interessa nesse momento. O outro ângulo é o ângulo verde. E o ângulo aqui em cima é o ângulo de 90 graus. Olhando aqui nesse triângulo menor, a gente tem o ângulo de 90 graus que está aqui e tem o ângulo que é vermelho. Aqui em cima vai ser o ângulo verde. Por que eu afirmo que aqui em cima vai ser o ângulo verde? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como eu sei que no grande, 90 graus, o ângulo verde e o ângulo vermelho vai dar 180, no pequenininho vai ser a mesma coisa. 90 graus, o vermelho e o verde também vão dar 180. Agora, olhando aqui no triângulo médio, que também tem 90 graus. Aqui no triângulo médio, eu vou ter o ângulo de 90 graus aqui. Aqui eu vou ter o ângulo verde e aqui em cima eu vou ter o ângulo vermelho. Então, nós temos três triângulos. Eu vou desenhar aqui embaixo esses três triângulos separadamente. Então, eu vou desenhar o triângulo grande, o triângulo pequeno e o triângulo médio. Vai ficar assim. E vou colocar as medidas e os ângulos que eu tenho no desenho. Então, aqui no desenho, no grande, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu sei que mede 6, aqui eu sei que mede 8, e aqui o lado maior dele mede x. Agora, vamos para o triângulo pequeno. Nós temos aqui o ângulo de 90 graus. Aqui mede 6, e aqui mede n, aqui mede h, que é a altura do triângulo. No triângulo médio, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui mede h, porque o h divide os dois aqui. Aqui mede 8 e aqui mede n. Então, eu coloquei os lados. Agora, eu vou pôr os ângulos, que são muito importantes para resolver esse tipo de atividade. No triângulo grande, aqui é o ângulo vermelho e aqui é o ângulo verde. No pequeno, o ângulo vermelho está aqui embaixo. De 90 graus tá aqui, o verde tá aqui em cima. Agora, no médio, eu tenho aqui o ângulo verde, na ponta aqui, o de 90 graus, logo aqui em cima tá o vermelho. Então, eu separei. Então, aqui eu tenho tudo separadinho, com os lados bonitinho, as medidas dos ângulos pintados com as suas respectivas cores, tudo arrumadinho. Agora, nós vamos começar a resolver. Perceba que esse exercício pede que nós calculemos o valor de x, o valor do m, o valor do n e o valor do h. Então, vamos começar aqui olhando primeiro o triângulo retângulo. Os triângulos retângulos, lembra que a gente falou sobre eles no começo do ano? É aquele triângulo que vale o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu vou olhar? Para eu usar o teorema de Pitágoras, eu preciso ter dois valores com números para calcular o terceiro valor. Eu vou ver se tem algum desse caso nesses três triângulos. Logo no primeiro, isso já acontece, ó. Eu tenho um lado mede 6, outro mede 8 e um lado mede x. Aqui, eu vou conseguir resolver por teorema de Pitágoras. Eu vou chamar esse triângulo maior aqui de triângulo 1. O pequenininho eu vou chamar de triângulo 2, só para a gente colocar lá na hora de resolver, porque são muitos números e muitos triângulos para ficar bem organizado. Então, o triângulo 1
eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa aqui nesse caso é o ângulo maior, o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Vai ser o x. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Os catetos, um mede 6 ao quadrado, mais o outro cateto mede 8 ao quadrado. Então, aqui x ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Lembra que a gente fez até a tabelinha no começo do ano? 6 vezes 6, 36. Pode consultar a tabela se quiser. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. X ao quadrado igual. 36 mais 64 vai dar 100. Olhando na tabela, qual número elevado ao quadrado vai dar 100? Vai ser o 10. Então, o valor de x é 10. Então, o x aqui eu posso pôr 10. Então, primeira medida que está pedindo no exercício, que é o x, eu já resolvi. É 10. Agora aqui, olhando esses outros triângulos. O triângulo 2, que é o pequeno, e o triângulo 3, que é o triângulo médio. Olha aqui como que tá. Um lado mede 6, outro lado mede H, outro lado mede N. Vixe, tem duas letras e um número. Não dá para resolver por Teorema de Pitágoras. No triângulo médio, que é o triângulo 3, H, M e 8. Tem duas letras, um número. Também não dá para resolver por Teorema de Pitágoras. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a relação de semelhança. Lembra que a gente estava vendo na semana retrasada sobre relação de semelhança? Eu pego os lados correspondentes e monto aquelas fraçõezinhas e multiplico invertido, multiplico cruzado. Então, o que eu vou fazer aqui para começar? Eu vou esquecer o triângulo 3 e vou pegar o triângulo 1 e o triângulo 2. Então, aqui, ó, eu vou pegar o triângulo 1 e o triângulo 2. E o que eu vou fazer? Eu vou montar as proporções, montar as frações, com os lados correspondentes. Por isso, é muito importante agora olhar os ângulos, porque os lados correspondentes são os lados que estão entre os mesmos ângulos. E como os triângulos eles estão em posições diferentes, a gente tem que olhar bem isso em relação aos ângulos. Então, vamos aqui, pegar o triângulo 1, que é o que a gente tem todos os números. Ele sempre vai ser o que vai nos ajudar a resolver. Então, eu tenho 6. O 6, ele está entre o ângulo vermelho e o ângulo de 90 graus. O que está entre o ângulo vermelho e o ângulo de 90 graus no triângulo pequeno? É o N. Então, vai ficar 6 sobre N. Igual. O 8 está entre 90 e o verde. 90 e verde está o H. Então, aqui vai ficar 8 sobre H. E, por último, eu vou ter o 10, que vai ficar sobre... O 10 está entre o vermelho e o verde. Entre o vermelho e o verde está o 6. Perceba que aqui eu tenho uma fração que tem dois números. É essa que eu vou usar. Então, eu vou pegar 10 sobre 6, que é a fração que tem dois números, igual a 6 sobre N. E vou multiplicar cruzado. 10N, 10 vezes N, né? Igual 6 vezes 6, 36. Divido por 10, porque são 10N, sempre com o número que tá com a letra. Cancelo aqui, vai ficar N igual 36 dividido por 10 é 3,6. O N está resolvido. Agora, eu vou pegar essas duas frações, ó. De novo, essa fração com número e a fração que tem o H. Então, vai ficar assim, ó. 10 sobre 6, que é a fração que tem os dois números, igual 8 sobre H. Tá aqui, ó. 10 sobre 6, 8 sobre H. E vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 10 vezes H, 10H. Igual 6 vezes 8, 48. Divido por 10 de novo, porque são 10H. Cancela. 48 dividido por 10 é 4,8. Então, aqui, eu já achei o valor do X, já achei o valor do N e já achei o valor do H. Tá faltando eu achar o valor do M. Eu vou pegar agora o primeiro triângulo, o grande, e o terceiro triângulo. E vou fazer a relação, ó, primeiro triângulo com o terceiro. Então, aqui,
eu tenho 6 no triângulo grande que tá entre o ângulo vermelho e o ângulo de 90 graus. Então, 6. E nesse triângulo, o que que tá entre o vermelho e o de 90 graus? Vermelho e 90 graus é o H. Igual. Depois eu tenho o 10, que tá entre verde e vermelho. Verde e vermelho, 8. E por último, eu tenho o 8, que tá entre o verde e o de 90 graus. Verde e 90 graus é o M. Então, aqui é o 8 em cima, me desculpe. É o 8 aqui em cima, que é o que tá vindo primeiro, e aqui embaixo é o M. Essa fração eu posso até esquecer dela, porque eu já achei o valor do H. O valor do H é 4,8. Poderia até pôr aqui, se vocês quiserem pôr o valor numérico. Mas eu vou usar essa daqui, ó, porque eu preciso achar o valor do M. Então, eu vou fazer 10 vezes M, 10M. 8 vezes 8, 64. Divide por 10. Cancela. M é igual a 64 dividido por 10 vai ser 6,4. Então, é desse jeito que resolve esse tipo de exercício. Tem bastante detalhe, então tem que prestar bastante atenção. Então, a gente sempre começa aqui no comecinho. Então, retomando, a gente começa com o triângulo, pinta os ângulos coloridos aí da cor que vocês quiserem, separa os triângulos, o triângulo grande, o pequeno e o médio, pinta os ângulos separados, vê se dá para resolver algum por teorema de Pitágoras, tendo 2 valores numéricos em uma letra. Então, dá para resolver por teorema de Pitágoras, se estiver nesse caso. E depois monta as proporções. Pega o triângulo 1. A gente não fez nesse exercício a proporção entre o triângulo 2 e o triângulo 3, mas eu poderia fazer. Como eu já resolvi todos os valores numéricos sem fazer essa proporção, então eu não fiz. Mas se for preciso fazer, que ainda precisa achar alguma letra, vocês têm que fazer também. Tudo bem? Então voltem na aula, qualquer dúvida me perguntem. Um beijo e se cuidem.